Porra, porque tem um irmãozinho, tem uns irmãos lá do interior, que esse vídeo vai chegar, depois não fazer um corte. Tem, que eles sofrem opressão, gente. Isso, é por isso que ele é gay, ele tá lá no interior do Ceará, no interior da Bahia. A gente nem queria mais falar nisso, sabe, Will? Porque a gente também recebe crítica dentro do campo progressista, eu como teólogo, o João também, porque a gente está falando sobre isso e quem deveria estar falando isso era a militância. Não, a gente é... Não, sim, eu estou dizendo o que acontece. Não né? tem lugar de fala. Então, assim, mas é porque o meu papo é teológico, não é da militância, porque a gente precisa separar isso. Claro. Né? Existe um ambiente que é teológico, ou seja, a gente vai vasculhar na Bíblia, até porque, gente, eu quero contar algo para vocês que estão assistindo a gente, para vocês também. Em primeira mão. Primeira mão. Porque que a Bíblia ela não é um instrumento de regulação dessa área, tá? Isso é de foro íntimo do indivíduo, né? A Bíblia fala sobre santificação, regeneração, justificação. E nesse são aqui não tem nada de como que o amiguinho quer fazer amor ou como que ele quer amar, né? Então esse é o assunto da Bíblia, né? E a teologia também não se propõe a explicar Deus. Deus não deitou em nenhuma mesa para ser aberto e ser... Olha, tem um fígado, aqui tem um rim. Deus não se propôs a isso. Obviamente que toda teologia ela é uma antropologia, porque ela estuda a relação de Deus com a humanidade. Então, a narrativa que a gente tem, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não está falando de como que é o ideal do mundo para Deus, mas como que aquelas pessoas afetadas pela ideia de Deus responderam na vida a essa relação. Dito isso, né? Eu preciso dizer mais uma coisa, né? A Bíblia não pode ser a palavra de Deus por alguns motivos, dentre eles, porque você vai achar, por exemplo, os salmos imprecatórios, Pablo, Sim. em que ali o escritor tem vontade de pegar a criança e jogar na pedra. Nós temos áreas que são os 50 tons de Salomão, que vão tratar de questões da sexualidade, né? O livro de Cantares, né? Ela não é Deus falando, é um homem dizendo, a partir da sua experiência, não perdeu a fé, aquele homem é um cara que creu em Deus, no Yahvé, seja como o Daciolo vai falar de Yaheru, enfim. Mas ele creu naquele Deus e ele está experimentando as relações. O Eclesiastes é um homem extremamente decepcionado com a vida, um homem que está azedo pela existência e por tudo que experimentou. Então, a Bíblia ela é muitos livros, são muitos livros. Na protestante a gente vai ter uma quantidade, os cristãos coptas vão ter uma outra quantidade. É muito livro a dizer que aquele todo de coisa ali é a palavra de Deus. O que seria a palavra de Deus, ao meu ver, dentro da Igreja da Garagem? São os ditos de Jesus. É o que Jesus disse, né? Se a gente acredita, como cristão, que Jesus é a síntese de tudo e que Ele é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas, Jesus ele é a palavra de Deus, é a boa nova de Deus. Isso é uma coisa. Então a gente precisa aplicar aquilo que a gente aprendeu na segunda série, Pava. Maior que, menor que, contido, não contido. A palavra de Jesus, sendo ele a síntese de todas as coisas, precisa ser maior de qualquer outro dito que está ali. Por mais que a gente tenha os pseudo-autores, a gente tenha pseudo-epígrafes, a gente tem tudo isso construído ali no texto, Jesus deveria ser a figura central. Porque senão a gente tem que criar uma outra religião, baseada em outros seres, Paulo, João, Tiago, seja lá o que for. Uma vez dito isso, aí a gente pode entrar no campo da homossexualidade. Eu preciso dizer essas coisas antes, para que a gente possa dizer coisas depois. E aí já encerra o assunto, basicamente. Porque Jesus... Quem foi inteligente já percebeu que... Só há um texto em que a gente entra numa disputa de narrativa enorme, Pava e Will, que é o texto do centurião de Cafarnaum. Esse aí é um momento em que, possivelmente, dentro de uma linha teológica, Jesus tenha encontrado com um homem gay ou minimamente homossexual. Bissexual. É bissexual. Por que, Pava, e por que Will? Porque o nome que ele utiliza ali em um dos evangelhos, ele usa a palavra doulos, né? E usa a palavra ali íntimos, que é o servo próximo, é o servo da cama. Então, quando ele diz que há um servo que está doente, ele usa essa qualificação íntimos. E aí a gente consegue disputar essa narrativa. E também vai usar uma palavra chamada país, que é o prefixo da palavra pederastia. O pessoal pode pesquisar no Google aí o que é pederastia também. Então, o escritor do texto, né, o narrador desse texto, ele tem o cuidado de dizer que ele era um servo, mas ele era um servo próximo, da cama, que está juntinho dele. E aí pode ser que esse centurião tenha se sentido envergonhado. Ele diz, olha, Senhor, não precisa nem ir na minha casa.
Só manda uma palavra, porque eu também, Pava, sou um homem de autoridade. Eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Se eu dizer, vem, ele vem. Então, manda uma palavra. Sabe o que Jesus diz sobre esse cara, que possivelmente tenha sido um homem LGBTQIAP+, dentro dessa classificação, uma ou duas siglas? Eu nunca vi, nem na capital religiosa, um homem com uma fé desse tamanho. Todas as outras construções teológicas que venham a acontecer, já fala de Romanos 1, Meu querido, a gente acabou de aprender que existe o maior que e o menor que. Aquilo que tem relevância como palavra de vida, como logos para a eternidade, e aquilo que é livro, que serve para a gente aprender processos históricos, que serve para a gente aprender como que se cuidou da igreja no primeiro século, mas podem não servir, uma vez que as cartas são para Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica, podem ser que não sirvam para São Paulo em 2022. Mas, John, toda palavra é inspirada. Querido, quando o sujeito escreveu isso, seja o apóstolo Paulo ou qualquer amigo que tenha escrito para ele não estava com a Bíblia em mãos, ele não estava com o Novo Testamento em mãos. Então, a escritura que era inspirada era a lei. E ele não fazia a mínima ideia que o que ele estava escrevendo, um dia um bando de louco ia juntar e ia chamar de a palavra Exatamente. de Deus. Ele nem tinha feito quando isso. O cara começa a fazer a narrativa de Jesus, ele não pensa, eu vou usar um palavrão, vai ficar foda como palavra de Deus isso daqui. Isso aqui vai dar uma Bíblia boa. Quando virar uma Bíblia, meu irmão, isso aqui vai vender. Vai vender. Eu estou escrevendo isso sem projeção nenhuma, mas isso aqui, cara, se vocês trocarem o mindset de vocês... Se vocês trocarem o mindset, isso aqui vai vender igual água. Dá para dominar o mundo, porque a igreja dominou o mundo. O livro de Eli vai falar, né? Quem tem um livro vai dominar o mundo. É isso aí. Então, assim, tecnicamente, o encontro de Jesus com um homem que está possivelmente em duas letrinhas ali, foi um encontro amoroso, de cura e cheio de verdade. Ali se manifestou, de fato, o Logos. Agora tem um outro problema, que é mais básico, João. Porque ninguém conhece a graça senão pela transgressão. Então, quando você olha, se você acha que aquilo é uma transgressão, cuide, ame, porque alguém pode estar experimentando profundamente de Deus naquela relação. Mesmo que você acredite que aquilo é uma transgressão, o que eu não acredito, a igreja da garagem não acredita, Jesus Cristo não acredita, a Bíblia não diz nada, olhe para a transgressão com certa admiração. Eu não conheci nenhum homem que conheceu a graça e a verdade, senão pela transgressão. Caramba.